Irmãos, eu estou há 11 domingos sem pregar presencialmente. Então, hoje eu tenho todos os tempos acumulados desses 11 domingos. Preparem-se. Apocalipse capítulo 21, só os versos 1, 2, 3 e 4. Só. Vamos ler, irmãos, com muita alegria, Apocalipse capítulo 21, os versos 1, 2, 3 e 4. A igreja sentada como está, mas com aquela ânsia, com aquele desejo de como orou o diácono de plantão, que Deus nos fale pelo texto. Vamos ler a uma só voz, de forma pausada, tranquila, nos apropriando do texto. Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 4, todos, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Oremos. Amado Deus, eis aí o teu povo, eis aqui o teu servo. O pregador é incompetente, ó Deus, o teu povo não tem condições. Nós precisamos do primeiro milagre nesse dia, que é a iluminação pela obra do teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos torne capazes de ver e ouvir o que o Senhor deseja para nós. E em segundo lugar, ó Deus, essa palavra tem poder para salvar, para libertar, para reconciliar, para orientar quanto ao caminho e, sobretudo, para acalmar o coração nesse tempo de incerteza, como já foi dito aqui em todas as orações. Ó Deus, Tu és a nossa certeza, Tu és o nosso monte de Sião, que não se abala e dura para sempre. Ó Deus, nos fortalece pela Tua Escritura nesse momento. Somos o povo crente, o povo que crê nessa palavra inerrante e autoritativa. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses anos de caminhada, eu espero que nos momentos de aflição, algo venha no seu coração e diga assim: meu pastor sempre diz, vai passar. Tenho insistido com vocês nesse tempo todo, vai passar. Pois é fato que as primeiras coisas passaram. O texto que nós acabamos de ler diz: as primeiras coisas passaram. Nós, os filhos de Deus, os filhos do Altíssimo, nós podemos crer que um dia de fato passou. As lágrimas passaram, os maus entendidos, sabe aquela palavra que você diz que vira? Então, nunca mais um dia passou em definitivo. E eu me recordo quando criança, que quando caía, o susto era maior do que o machucado, né? Vocês lembram disso? E a boca parece que chegava de orelha a orelha. O choro era tão desesperado, até que aquela voz bondosa, calma, chegasse e dissesse assim: está tudo bem. A voz da mãe afagando e trazendo para o peito. Gente, que delícia! Via de regra, o ralado sumia naquele exato momento. Quando a mãe dizia assim: calma, está tudo bem. Lembram como era bom ouvir isso? Hoje, como é bom quando alguém nos traz para o peito e diz: calma, vai passar. E a igreja ainda ouve assim: vai passar, eu estou junto. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Aconteça a pandemia, aconteça a caos econômico, político, social, aconteça o que acontecer, a igreja vai continuar ouvindo do seu Senhor. As primeiras coisas vão passar. E eu que estou convosco todos os dias. Meus irmãos, não é apenas Deus nos dizer, vai dar tudo certo. Não. Ele diz assim, eu estou conduzindo para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que me amam. Daqueles sobre os quais eu tenho um propósito eterno e infrustrável. Eu estou fazendo. Mas o que nós fazemos daqui para lá? Né? A toda ação corresponde uma reação de igual valor. Bom, pelo menos essa é uma lei física, né? Mas em termos espirituais, o que nós devemos fazer? Então, um garotinho chamado Paulo, com 6 anos de idade, ouviu a campainha tocando e foi até a porta e abriu a porta. Era o pai dele que estava voltando de uma viagem de negócios pelo sul asiático. E aí aquele garoto dá aquele abraço pendurado no pescoço e diz assim, papai, esse é o melhor presente de Natal que o Senhor poderia me dar. A criança não disse assim, o que o Senhor trouxe para mim de Natal? Nós muitas vezes estamos dizendo assim, o que o Senhor trouxe para mim a mais? Nós cantamos grata memória, nunca meus lábios cessarão a Cristo, de bendizer-te, de dar-te glórias. Temos feito isso, irmãos? Nós temos nos sentido abrigados pelo hino de número 3, Eterno Pai, teu povo congregado, humilde, entoa um louvor dizendo que quando eu corri aos teus braços, tu me agasalhaste com um amor tão puro, tão terno. Irmãos, eu creio como crentes que nós podemos repousar na segurança disso. Vai passar. E aí nós precisamos parar de, mas isso, mais aquilo outro. Tenho certeza que é época de nós aquietarmos o coração. Estamos numa desenfreada ansiedade do que vai ser. Não, irmãos. Hoje é o dia que Deus está nos trazendo para a sua casa para poder dizer assim, vai passar. E eu estou com você, aconteça o que acontecer. Eu tenho propósito eterno e infrustrável na sua vida. Isso é o que o texto nos diz. Porque se João foi claro ao dizer que a igreja ia sofrer, João está sendo claro agora, com mais propriedade ainda, visualizando e levando a igreja a visualizar, depois do julgamento, o sorriso de Deus. Grande julgamento da Babilônia, falso profeta, bestas foram jogadas no inferno e agora vem o melhor. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, como você vai fazer então para passar pelos momentos difíceis? Irmãos, eu só falo amém para a oração que eu concordo. E o diácono de plantão disse assim, Senhor, obrigado, porque momentos difíceis ainda virão e nós temos o Senhor. Não se iludam, irmãos. Nós estamos na ponta de um iceberg nesse país. Uma ponta de iceberg no mundo. A misericórdia de Deus pode nos privar de muitas dificuldades. Mas o que se enseja, vem luta por aí. Sim? E aí, irmãos, Deus tem repetido, e eu tenho falado para a igreja em todas as mensagens, Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Coloque isso no seu coração. O meu Deus é bom. É impossível que Ele não esteja conduzindo todas as coisas em puro e santo amor. Então aquiete o seu coração. Você precisa disso. E as Escrituras nos instam, Salmo de número 1. Como é que esse homem é bem-sucedido? É quando ele se coloca a ouvir a Deus. Ele medita nas Escrituras todos os dias. As Escrituras nos instam, irmãos, a nos apropriarmos de um pai que diz assim, eu sou o seu provedor e nada te faltará. Chame os seus inimigos. Chame o maior dos seus inimigos, a morte.
a bondade e a minha misericórdia te seguirão por todos os dias dessa vida, e você habitará na minha casa para todo sempre. Então, irmãos, vamos nos apropriar dessa manhã de domingo, fresquinho, bonito, gostoso, dessa certeza. As primeiras coisas passaram. Em primeiro lugar, há um novo céu e uma nova terra. O verso primeiro diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Por favor, Apocalipse 20, 11, você pode ler comigo? Apocalipse 20, verso 11, provavelmente está na mesma página. Leia comigo, por favor. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou. Muito bem. Diante do trono do julgamento, terra e céu desaparecem. Tudo é nada diante da presença augusta do Todo-Poderoso Deus. Desaparece. Vocês sabiam, conforme George Lade, que a ideia que nós moraríamos no céu é grega e dualista? Irmãos, a ideia que nós moraremos num lugar apartado é grega e dualista. A Bíblia sempre disse que a nossa herança é essa terra redimida. Pasmem. Pastor, mas eu não vou morar no céu. Não, calma. Espera. Espera um pouquinho. Né? A terra vai ser redimida. Vamos lá. Isaías 65, 17 diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Irmãos, deu um nó na garganta do liturgista, quando ele estava lendo a respeito da visão escatológica do reino de Deus em Isaías. Algumas pessoas acham que livro escatológico é só Apocalipse. Aí, como o mineiro diz assim, ô dó, porque Isaías nos descreve de forma tremenda o reino de Deus. Uma nova terra. Irmãos. Mas Jesus fala de um novo reino em Mateus, Paulo fala diversas vezes de novo reino, Pedro fala a respeito de novo reino, a Bíblia inteira fala desse novo reino. Reino, irmãos. Reino significa uma coisa extraordinária. Existe um rei. Um dos princípios da administração é a unidade de comando. Não pode ter dois. Só um. Para o negócio dar certo, tem que ter um só. Existe um rei. Existe um rei que dita as suas regras, a sua lei. E existem os súditos que, por obedecerem às leis desse rei, terão os benefícios da proteção, do cuidado, do abrigo, de todas as outras coisas. Isso significa, quem já fez o culto doméstico hoje, no devocional, que existe a lei da semeadura e da colheita. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Jesus só é salvador de quem ele for Senhor. Não dá para querer apenas o bônus sem o ônus. Só que o ônus para nós de obedecer ainda é uma bênção. Irmãos, uma passadinha no grego aqui. Quando João está dizendo, eis que faço os novos céus e nova terra, a palavra aqui, grega, não é neos, é kainós. Por quê? Neos seria criar do nada. Então é como se Deus falasse assim, embolei, fiz um novo. Kainós significa qualidade sobre aquele que foi desfigurado pelo tempo. Então Deus pega a terra que havia sido contaminada e a redime. Como Mirna orou, Senhor, lábios, e o texto diz lábios impuros. Aí ela diz assim, lábios que foram redimidos. É isso, irmãos. Vocês acham que Deus vai dar alguma chance para Satanás conseguir alguma coisa do seu propósito de acabar com terra? Deus vai refazer tudo. Ele não vai levar nada. E o mar desaparecido, irmãos? Tem gente aqui que começa a ficar triste, né? Pastor, mas eu estava achando que ia ter uma prainha lá, né, no céu. Bom, irmãos, se formos interpretar Apocalipse, nessa altura do campeonato, tenha paciência, né? O que o mar significa, irmãos? O fim das tormentas, dos ímpios, das coisas terríveis, dos problemas.
Brodmann lembra muito bem, comentando esse texto, que para João, mar significa a origem dos problemas. Por quê? O dragão saiu do mar. A ilha de Patmos o separava da igreja estando no mar. Então, o fato é que a ausência do mar na visão apocalíptica significa o seguinte: sem separações, nunca mais. Qual é a pior das separações que nós já passamos, irmãos? Vamos tratar dela daqui a pouco, né? Vamos tratar dela. Então, irmãos, as coisas passaram. Em primeiro lugar, a terra passou, o céu passou. Mas as coisas passaram. Há uma nova Jerusalém. Verso de número 2. Vamos ler juntos, por favor? Verso de número 2. Vamos lá. Vi também a cidade santa. Irmãos, eis a morada de Deus com os seus santos. Eis a morada de Deus com os seus santos. Céu é onde Deus estiver. Guarde isso, por favor. Onde é céu para mim? A riqueza da nossa inódia, irmãos. Nós não podemos perder isso. O hino diz assim: céu, para mim, é onde Deus está. Quais são as qualidades da Jerusalém destruída? Ela é nova. Qual era a velha prostituta que foi destruída? Babilônia. Então, vocês percebem os contrapontos do texto? Babilônia é velha, destruída. Jerusalém é nova, reconstruída. Os contrapontos do texto. Essa foi morada deles, dos ímpios, até a morte, mas não para sempre. Agora, os mortos em Cristo já reinam com Ele por todo o período até a volta gloriosa. Bom, irmãos, guardem isso. De lá, os servos santos descerão e habitarão novos céus e nova terra. Da Nova Jerusalém. Ou, volte comigo, 20, verso 4, por favor. A Jerusalém, na visão de Apocalipse 20, verso 4. Vamos ler juntos? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Irmãos, aonde estão as pessoas que já morreram? Na Jerusalém Celestial. Eu tenho batido muito na heresia infernal do sono da alma. Está chegando na igreja evangélica, e para muitos corações já aportou, que quem morre fica dormindo. Escuta, Apocalipse 24 diz assim que aqueles que morreram estão reinando com Cristo já. Não é isso que está aqui? Sono da alma? Aonde está isso? Paulo diz assim: morrer e estar com Cristo é? Eclesiastes 12:7 diz que o corpo torne ao pó, fica dormindo o corpo, e o espírito torne para Deus que o deu. Porque um dia o corpo que está dormindo, nós veremos daqui a pouquinho, cenas dos próximos capítulos. Irmãos, a Nova Jerusalém é a reunião, então, do povo de Deus com o seu Deus. A Nova Jerusalém será o lugar definitivo de morada de Deus com a sua igreja. A igreja que antes era militante, agora é triunfante. Por isso ela está ataviada, adornada para o noivo. Lembram? As primeiras coisas passaram. Calma, vai passar. Aí João está dizendo, agora passou. Agora passou. Gênesis 3 é o pico da separação, irmãos. A morte. Os maus entendidos, os cardos, os abrolhos. Lá na frente. Isso vai fazer muito sentido. Além do mar, outras coisas também não tem na Nova Jerusalém. Por exemplo, astros celestes. Nós vamos chegar lá. Então, em primeiro lugar, novos céus e nova terra. Em segundo lugar,
uma nova cidade de morada definitiva de Deus com o seu povo. Em terceiro lugar, há uma nova forma de Deus relacionar com os seus. Na teologia, nós usamos as palavras dispensações. Existe algo definitivo nessa última dispensação, se é assim. Versos 3 e 4, leiamos, por favor. Vamos ler? Ouvi, 21, 3 e 4. Vamos lá. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Irmãos, de quem que é essa voz? Eu acho que é do anjão. O anjão que está lá em Apocalipse 5, 2, 16, 17 e 19, 5. É aquele que grita para o universo: quem pode abrir o livro? E todos os seres, tanto do céu como da terra, embaixo da terra e do mar, todo mundo fica quietinho. Eu acredito que é a voz do anjão. Por que não é a voz de Deus? Porque a voz de Deus será vista no 21, 5. Calma, nós vamos chegar lá. Qual foi o primeiro lugar da morada de Deus com o povo? O tabernáculo, aquela cabana que era montada no deserto, né? Bom, a grande barraca onde eram realizados os atos de adoração durante o tempo em que os israelitas andaram pelo deserto, depois da saída do Egito. Até quando o tabernáculo vigorou? Até a construção do templo, no reino de Salomão. Como era o templo? Precioso, preciosíssimo, minucioso. E quando Jesus veio, Deus estava onde? Entre nós. E quando Jesus foi para o céu, Jesus está dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro do coração daquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Bom, irmãos, e no fim, como será? Nós moraremos com Deus. 22:4 está dito: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas passaram. Verso 3: então, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, isso aqui é tão fabuloso. Algumas coisas das línguas originais, elas não cabem no português. O verbo tabernacular, como está no texto, é como se nós fôssemos morar dentro da plenitude do ser de Deus. Deus tabernaculará com o seu povo habitará na essência plena de Deus. Você faz ideia do que seja isso? Eu não, mas eu sei que isso vai ser tremendo, irmãos. Ainda mais à frente nós estudaremos sobre isso, e na frente nós entenderemos o que está escrito então em Jeremias 24, 7 e em Hebreus 8, 10, quando diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí, já não mais a tensão do já e ainda não, que Anthony Huckman bate tanto. Aqui é já e definitivamente feito. Vocês lembram de Números 23, 19? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que não pode mentir vai cumprir todas as suas promessas, porque Ele vela sobre essa promessa para cumprir. Então isso aqui, irmãos, Deus vai cumprir isso. Ele vai morar com o seu povo. Anime-se. Anime-se. Restaurem-se os joelhos trôpegos após o cumprimento. Mas e até o cumprimento? As promessas feitas a Abraão, como orou o presbítero Ricardo, Abraão, continuadas em Moisés, são concretizadas em Cristo e materializadas finalmente conforme as Escrituras nos dizem. Mas qual é a maior bênção que nós podemos usufruir disso? Porque dela vem tudo mais. No verso de número 3 diz assim:
porque Deus habitará com eles. Por que é céu? Porque Deus está lá. Aonde Deus está, pode existir mal, pode existir trevas, podem existir coisas insolúveis, difíceis demais. Irmãos, veem que foi isso que a Bíblia sempre nos orientou. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, porque todas as demais coisas vos serão. Pare de ficar com o pecado da ansiedade. Mas como vai ser? Não faço a menor ideia. Mas eu sei que eu sirvo a um Deus bíblico, que Ele não me chama a compreender todas as coisas, mas a confiar nele para todas as coisas. Então, qual é o princípio de tudo? Busque a Deus em primeiro lugar, porque aonde Deus estiver, todas as coisas vos serão. É isso. O verso de número 4, então, na presença do Pai, nossas lágrimas serão todas enxutas. Se a porta na porta do céu, os livros estão lá, lembram? Os livros estão lá. O livro da salvação e o livro das obras. Paramos à porta do céu. Seu nome? Humberto Falcão. Ah, sim, Humberto, pode entrar. Só um minutinho. Eu vou tirar dos seus olhos toda a lágrima. Eu acho que no céu nós não temos saco lacrimal. Não tem lágrimas. Pode entrar, Humberto, mas aqui dentro nunca mais, nem uma lágrima. Sabe o que é isso? Nunca mais. Irmãos, Apocalipse 20, 14. Volte comigo lá um pouquinho. Você pode ler, por favor? Apocalipse 20, 14. Pode ler comigo? Vamos lá. Qual é a consequência do pecado, a mais terrível delas? O salário do pecado é o princípio da separação em Gênesis. E o final de Apocalipse, Deus diz assim: a morte já era. Ela está sendo lançada no lago de fogo com todos os males. Acabou. Não tem mais consequência de pecado. Acabou. Jorge Lade diz que todas as tragédias, todo o mal se foi para sempre. Quanto vale isso? Meu irmão, de vez em quando você está sofrendo, né, minha irmã? Está difícil. Mas aí na hora que estiver assim, lembre no seu coração, vai passar. Um dia eu vou para um lugar extraordinário, passou. Está logo ali, daqui a pouquinho nós estamos lá. É, rapidinho. A nossa vida é como a neblina. O sol saindo, acabou. Daqui a pouquinho nós estamos lá. E aí, irmãos, essa consolação é o que Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda a consolação. Com essa mesma consolação que vocês foram consolados, consolem outros. Irmãos queridos, todos passam por problemas nesse mundo. Não ache que você é a última bolacha do pacotinho, sabe aquela que está toda esfarelada lá no fim do pacote? Você não é não, tá? Não é não. E aí o seguinte, pare de autocomiseração e olhe para frente, porque o ímpio tem problemas piores do que os seus. E o ímpio continuará a ter os problemas redobrados para sempre. Mas você tem uma promessa eterna. Daqui a pouco, passou. Essa é a promessa ao seu coração. Nós nos consolamos com isso, irmãos. Não é com um carro novo, não é com a casa nova, não é com a viagem internacional. O crente se coloca de pé porque ele medita nas promessas. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, porque eles confiam nas promessas. Irmãos, nós estamos de passagem, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Então, é isso aí, estou indo para o céu. Você já sonhou com isso? De vez em quando eu tenho a certeza que eu estou ficando velho, sabe, irmãos?
De vez em quando, 50, né? E estou lutando para poder ficar assim melhorzinho um pouquinho, mas arrastar esses bancos aqui com o pessoal da junta diaconal, no outro dia eu estava moído, viu? Então, qual é a minha certeza? Já completei 50, eu estou mais perto agora do que eu estava antes. Isso embala meu coração. Diante de todas as coisas eu penso, estou mais perto agora do que estava antes. Eu quero concluir aqui, irmãos. As primeiras coisas passaram. Pela fé, os crentes veem o céu e a morada eterna, e eles no fim verão Deus face a face. Você já imaginou o que é ver o Senhor Jesus face a face? Bater papo com o Senhor? Eu vou querer conversar sério com Adão, né? Que é o figura. Mas, sabe, você sentar com Davi, você ouvir essas coisas gloriosas, né? Pois é, irmãos, nós podemos sonhar com isso. Tentem ver a igreja nesse texto, a igreja do primeiro século, recebendo essa carta de João. A igreja do primeiro século que recebe essa carta, ela estava sendo morta, queimados vivos. Roma era iluminado pelos cristãos. Essa igreja era comida e despedaçada no Coliseu, pai com filho. A igreja era guilhotinada. Essa igreja estava chorando muito, irmãos. Eles sabiam muito mais o que é dor do que nós sabemos hoje, mesmo com pandemia. Eles sabiam. Mas glórias a Deus, então, por quê? O povo de Deus pelos séculos tem ouvido o Apocalipse. Apocalipse não é um livro de coisas futuras. Apocalipse é um livro para a igreja por todos os tempos até a consumação final. Porque a igreja tem ouvido por séculos dos séculos. Vai passar. Chega em casa, dever de casa, viu, irmãos? Chega em casa e faça uma lista. Sabe aquela lista que você faz para reclamar? Que bota defeito em tudo? Faz uma lista, aproveita, bota peso na caneta, sabe? Ou no lápis, às vezes, quebra a ponta, se botar muita força. Aí no finalzinho você vai escrever, depois de algumas páginas, né? Você vai escrever embaixo assim, vai passar. Hoje Deus falou no meu coração, hoje Deus me descortinou nas Escrituras, que eu posso ficar em paz. Isso aqui vai passar. Glorifique a Deus no seu coração, meu irmão, minha irmã, e diga lá no mais íntimo do seu coração: Maranata, vem, Senhor Jesus. Irmãos, por que a expressão do verso de número 4? Deus mesmo. Às vezes tem algumas coisas na Bíblia, né, que ficam, para que o mesmo? O povo precisava ter certeza. É como se João está falando assim: Marinete, Deus de verdade, Marinete, Deus vai morar com você. Larissa, Deus vai morar com você, Larissa. É como se Deus estivesse falando para cada um assim: Marcelina, eu mesmo estarei com você. É isso. Ralph Early diz que a expressão literal é habitará no tabernáculo. Então, é como se uma casa e nós fôssemos morar com Deus no mesmo local. Mesmo local. Irmãos, os tempos são difíceis, mas nós temos como aquecer a alma. Nós precisamos aquecer a alma. Onde é céu, é onde Deus estiver comigo. E Jesus prometeu estar comigo todos os dias. Então, por que eu estou esmorecendo? Por que eu estou cedendo para a ansiedade? Por que aquele que fez a promessa não é fiel para cumpri-la? Eu estou duvidando de Deus? Bom, irmãos, o que a presença de Deus nos dá quando nós nos apropriamos dela? Conforto, segurança, paz. Desfrute disso. Está ao seu alcance. Sabe? Isso é bênção ao seu alcance. Irmãos, eu pensei muito, mas eu gostaria de ler um poema. Gostaria de ler um poema. Diz assim: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que eu estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era do Senhor.
Quando a última cena da minha vida passou diante dos meus olhos, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o meu caminho, mas notei que, durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, me deixaste. O Senhor, com um olhar terno, me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixei nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carregava nos braços. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, os tempos de calamidade, as provas, mostram o Deus que nós temos dentro de nós. Nós viemos até o teu santo templo com a maior de todas as alegrias, por sabermos que somos o teu povo. E queremos, ó Deus, ser abastecidos aqui. Abastecidos por essa palavra, que ela finque no nosso coração, divida juntas e medulas, alma e espírito, para nos dizer: vai passar, e eis que estou convosco todos os dias, e eis que eu faço com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Ah, Deus, que quando nós nos levantarmos daqui para voltar para casa, exista uma leveza, exista uma força e uma coragem no seu povo, para que as pessoas com as quais nós nos encontrarmos, ainda que de máscara, elas possam ver um brilho diferente, um tom diferente na nossa voz, que não seja vacilante, mas que seja corajosa, por uma coisa só, porque nós cremos nas promessas que o Senhor tem feito e tem cumprido e ainda fará por nós. Continua conosco, ó Deus, somos o teu povozinho e nós queremos manifestar a tua glória. Em o nome de Cristo, dá-nos essa honra até aquele último dia pelo qual ansiamos muito. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.